Hoje foi dia da brincadeira começar a ficar boa no Power Couple. Então chega mais que eu vou te contar como foi formada mais uma DR no reality show da Record. O programa dessa quarta já começou exibindo a prova dos casais, que levou Dani e Fábio pra DR por desistirem da brincadeira. Mas essa prova também consagrou Lee e JP como casal Power da semana. E apesar da polêmica do JP supostamente ter trapaceado, dessa vez ninguém tocou no assunto. O VT também mostrou que Mari e Matheus já estavam na DR por ter o menor saldo desse ciclo. E a Galisteu mais uma vez garantiu que essa foi a última prova dos casais, valendo imunidade. Depois dessas exibições, como sempre, a Galisteu fez contato com a casa para o casal Power escolher as latas do poder. E também, como sempre, enquanto eles estavam indo para a sala de depoimentos, a Adri conversou com os dois casais que já estavam na DR, até que finalmente chegou o momento de abrir as latas do poder. A primeira dava a chance deles multiplicar por 2 os votos recebidos por um casal. A segunda lata dava a oportunidade deles escolherem 2 casais que estão na DR, e para cada casal que não fosse eliminado na DR de amanhã, eles ganhavam 2.000 a mais para apostar no próximo ciclo. Ou seja, os 2 poderes eram bem fracos, e apenas o primeiro dava a chance de mexer na DR. Em seguida, Adri revelou que a opção escolhida para a herança foi a 2. O povo da DR terá que escolher 2 casais e esses 2 terão que escolher o valor da aposta um do outro no próximo ciclo. Depois de mais alguns VTs, a formação finalmente começou. Os primeiros a votarem foram George e Thiago, que disse que não votam em Bruno e Débora e por isso estavam indo em Renata e Leandro, que disseram que já imaginavam por conta do jogo. Mas o Leandro ficou meio chateado porque ele tinha conversado com o Thiago anteriormente e os dois tinham combinado que quando um fosse votar no outro, eles avisariam antes, e que o Thiago não manteve essa palavra. Ele também lembrou da justificativa da semana passada, em que George e Thiago disseram que não ia usar o poder, porque não queria 3 casais amigos na DR, e que votar nele ia contra a justificativa da semana passada. Thiago pediu pra falar e lembrou que o clima ficou tenso na última atividade, quando o Leandro deixou ele fora da brincadeira, e que isso justificava o voto de hoje. A Georgia também reforçou o argumento inicial de não ter muitas opções. Em seguida foi a vez de Dani e Fábio votarem, e eles já começaram falando das poucas opções, e que por isso iam votar em pessoas queridas. E depois de se enrolar e arrancar risadas, Fábio confirmou que o voto deles era no casal Fênix, que disseram que já esperavam o voto por conta da afinidade que eles têm com outros casais. Em seguida votaram Lee e JP, que disseram que o voto deles já estava meio claro, e até meio redundante, e revelaram que o voto era em Renata e Leandro. A Renata disse que já esperava e que a votação estava se encaminhando para um empate, o que segundo ela já era previsível. E a única esperança era o poder do casal Power. Leandro também disse que, embora tenha recebido o voto, curte a postura do JP. E antes de continuar com a dinâmica, tome o primeiro intervalo. Na volta, os próximos a votarem foram Renato e Leandro, que começaram dizendo que só tinha 2 opções, e que por combinar que não votaria em George e Thiago, o voto deles era nos Fênix. O Leandro aproveitou para esclarecer a atividade polêmica e disse que foi um reflexo da última prova dos homens, em que o Matheus e ele foi foco, e que deixar eles de fora foi uma resposta em relação ao que fizeram com eles na prova dos homens. A Débora teve uma reação e a Galisteu pediu para ela falar, mas ela preferiu deixar o marido falar, e ele aproveitou para negar o foco no Matheus e no Leandro na prova, e que as eliminações foram por coincidência e estratégia de jogo. A Débora também disse que todo mundo teve opções de jogar e que dependia de acertar ou não a pergunta, e que quem tinha ficado na casa não tinha nenhuma responsabilidade sobre o que aconteceu na prova. Em seguida foi a vez de Mari e Matheus, que também lembrou da prova dos homens, e disse que achava balela as justificativas de que ele não foi foco, e que isso estava claro por conta das formações de grupo e afinidade, e que mesmo sabendo do jogo, disse que é ruim ficar fora de algo, e que por isso quem ficou de fora da última atividade ficou mal. Logo depois ele disse que por estratégia ia votar em Renato e Leandro, e que esperava que o poder fosse mexer na DR, com a esperança de não ir 3 casais para essa DR. Leandro e Renata entenderam e disseram que era a última chance deles não ir. Matheus também apontou que o Bruno não deixou ele falar na atividade e que por essas e outras, se não fosse a estratégia, o voto deles seria em Débora e Bruno. Em seguida foi a vez dos Fênix votarem, e o Bruno disse que todo mundo tinha chance na prova dos homens e que era só acertar para seguir na prova. Bruno também não concordou com o que o Matheus falou sobre a atividade
e disse que só interrompeu porque ele já tinha falado há bastante tempo. Até que Bruno votou na Renata e no Leandro por não ter opções e não saber qual era o poder na mão do casal Power, e disse que inclusive já tinha conversado com eles antes sobre esse voto. Renata agradeceu por Bruno ter avisado e que esperava o mesmo de George e Thiago, que não avisaram que ia votar neles. Thiago disse de novo que o que aconteceu na atividade inviabilizou isso. Foi aí que o JP falou que faltou flap play nessa atividade, e o Leandro respondeu que faltou mesmo o jogo justo na prova. E aí é claro que cada um tinha a sua opinião e todo mundo começou a dizer ao mesmo tempo o que pensava. Até que a Mari decidiu defender o Matheus e disse que ele foi alvo sim, e que o povo mal pensou em quem ia direto nele sem pensar. Ela chegou a levantar nessa fala e o Bruno disse que já tinha começado o teatro, e a Mari respondeu que ela não era a Débora. Quando o clima estava começando a ficar bom, a Galisteu chamou mais um intervalo. Na volta, o poder foi finalmente aberto, e o casal Power escolheu o poder de multiplicar por 2 os votos recebidos por um casal. E é claro que eles escolheram Renata e Leandro, que acabaram com um total de 8 votos e foram completar a DR dessa semana. A partir daí, só restava a Galisteu deixar eles pedirem votos. E assim terminou a noite dessa formação de DR. E agora, quem deve vazar? Comenta aí. Mas faz isso rápido porque a eliminação já é amanhã. Por enquanto, obrigado pela sua companhia, seja membro e até a próxima.